Amado Padre Renato de Oliveira, nosso pároco, em nome do qual cumprimento de coração cada sacerdote que concelebra comigo neste altar da nossa querida e amada Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Rubiataba. Amados irmãos e irmãs, reunimos-nos hoje em torno do altar do Senhor para render graças por uma história de fidelidade. Celebrar 10 anos de ordenação sacerdotal é reconhecer que Deus continua a agir no tempo, chamando, sustentando e conduzindo aqueles que Ele escolheu para servir o seu povo. Nesta Eucaristia, a Igreja louva a Deus pelo dom do ministério do Padre Renato de Oliveira, 10 anos de vida entregue ao Senhor, e por tudo que Deus realizou na sua vida, através de suas mãos e de seu coração sacerdotal. A carta aos Hebreus nos recorda que todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituídos em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. O sacerdote nasce do povo e é devolvido ao povo como sinal da presença de Deus. Ele não é separado para se afastar, mas para se oferecer, tornando-se ponte entre a fragilidade humana e a misericórdia divina. A santa palavra que ouvimos afirma que o sacerdote sabe ter compaixão porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Hebreus 5:2. Aqui se revela um ministério verdadeiramente humano e espiritual. O padre não é alguém que ignora as lutas da vida, mas alguém que, à luz da graça, aprende a transformar a própria fragilidade em lugar de acolhida, de escuta e de misericórdia para com os outros. A Escritura nos lembra que ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que é chamado por Deus. O sacerdócio não é uma conquista pessoal, nem fruto de ambição, mas resposta a um chamado gratuito. Há 10 anos, o Padre Renato acolheu esse chamado e desde então vem renovando o seu sim na fidelidade cotidiana, nos serviços simples e perseverantes da Igreja e na missa do Crisma, por ocasião do Tríduo Pascal. Recordo com grande alegria o dia da sua ordenação, nesse mesmo tempo de período chuvoso, lá em Goianésia, na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Um dia bonito, um dia de muita paz, que consolidava o chamado de Deus no coração do Padre Renato, que foi claretiano e depois foi acolhido na diocese, com a anuência do conselho na época, e se tornou fiel ao chamado de Deus até o dia da sua ordenação. E hoje nós nos encontramos aqui para agradecer a Deus pela primeira dezena de sacerdócio vivido com tanto amor. O autor sagrado da Escritura afirma que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. A obediência sacerdotal, meus irmãos,
é, antes de tudo, um caminho de configuração a Cristo. É nela que o sacerdote amadurece espiritualmente, aprende a confiar em Deus e a oferecer a própria vida como dom, mesmo quando o caminho passa pela cruz. A cruz é a nossa companheira no dia a dia do nosso ministério sacerdotal. As promessas sacerdotais da obediência, da castidade, da pobreza, revelam essa entrega total. Vividas com autenticidade, elas libertam o coração para amar mais profundamente. A castidade consagrada torna o sacerdote disponível a todos. A pobreza ensina a confiar na providência divina e a obediência o mantém em comunhão com a igreja, preservando-o do isolamento e do individualismo. O salmo que nós cantamos solenemente nos faz recordar: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O sacerdote é chamado a tornar visível esta presença pastoral de Cristo, sobretudo quando o povo atravessa o vale tenebroso da dor, da doença, do luto e da incerteza. Como nós vivemos atualmente no nosso país, um momento de grande incerteza, de grandes dúvidas, de grandes preocupações. Nós, sacerdotes, no meio desse deserto que vivemos, um deserto também campeneado pela ideologia marxista do comunismo, devemos ser esse sinal de esperança, de guarida da fé, para que o povo, em meio às dores e cruzes, não perca a sua ação batismal. Muitas vezes, pela presença fiel do Padre, que o Senhor consola e fortalece o povo e a cada irmão. O salmista proclama ainda: preparai à minha frente uma mesa, com óleo vos ungis minha cabeça. A mesa preparada, meus irmãos, é a Eucaristia. Nós só podemos ter a Eucaristia pelas mãos do sacerdote, porque o Padre faz acontecer realidades que nenhum outro homem pode fazê-las, como trazer ao pão e o vinho a consagração pela epíclese da invocação do Espírito Santo e a oração de consagração que transubstancia o pão no corpo e o vinho no sangue do Senhor ressuscitado, bem como traçar o sinal da cruz de absolvição sobre a cabeça do penitente, do pecador arrependido, bem como também somente o padre pode inclinar-se como bom samaritano sobre os enfermos, os moribundos, para ungí-los com óleo santo da unção. Somente o padre pode fazer isso. Muitas vezes é pela presença do sacerdote que o Senhor vai consolando e fortalecendo os corações. A mesa preparada pelo Padre é a Eucaristia. O óleo lembra os sacramentos que curam e sustentam. O ministério sacerdotal encontra aí o seu centro, o altar, os sacramentos, a vida oferecida para que o povo tenha vida. No evangelho que nós escutamos, pela proclamação do diácono, Jesus dirige a Pedro a pergunta essencial: tu me amas? Ele não pergunta sobre as habilidades de Pedro ou resultados do seu trabalho, mas sobre o amor. Um padre sem amor é como uma pedra esquecida no meio da floresta. Não tem sentido.
O amor é tudo. O sacerdócio se sustenta no amor a Cristo. Quando o amor permanece vivo, o ministério se torna fecundo, mesmo em meio às dificuldades. Todos os padres têm dificuldades, passam por momentos difíceis, como vocês casados também, que passam pelas provações da vida matrimonial, os consagrados religiosos, bem como também as pessoas solteiras. Ninguém escapa às provações e às dificuldades da vida. A cada resposta de Pedro, Jesus confia uma missão: apacenta minhas ovelhas. O rebanho é de Cristo. O sacerdote é servo e guardião do rebanho. Como ensinava Santo Agostinho, para vós sou bispo, convosco sou cristão. Recordamos que o padre permanece sempre discípulo de Cristo no meio do seu povo. O sacerdote exerce também um papel fundamental na vida da diocese e do presbitério. Unido ao bispo, vocês estão agora sem o bispo, mas a igreja caminha com o administrador diocesano e com o conselho de consultores, até que chegue o bom pastor, e nós queremos rezar e pedir a Deus que mande um bom e santo pastor para a bonita e amada igreja de Rubiataba e Mozarlândia. Porque o padre, o povo, o presbitério unido em comunhão ao bispo, torna-se o evento, a manifestação da unidade de Cristo no povo e no presbitério. E o sacerdote com o presbitério testemunha com a unidade que a missão não se vive de forma isolada. O padre, quando isola, corre grandes riscos espirituais. Os bispos também. Nós não podemos ser ministros isolados. Como também dentro de uma família, os filhos não podem ficar isolados dos pais. Quando há esta união, o serviço partilhado com os irmãos no presbitério, na mesma fé e no mesmo amor à igreja, fortalece a vida sacerdotal. Na paróquia, o sacerdote é pai espiritual e companheiro desta caminhada de fé do povo de Deus. Seu ministério se manifesta no atendimento pastoral, na escuta paciente, no discernimento prudente e no auxílio espiritual aos fiéis. Quantas vezes, através de uma palavra, de um conselho ou de uma oração, Deus reorienta a vida e reacende a esperança no coração das pessoas, onde o padre foi um canal de graças, um mediador do amor de Deus na reorientação do coração dos fiéis. São João Paulo II recordava que o sacerdote é chamado a ser homem de Deus e homem para os outros, encontrando sua fecundidade na união com Cristo e na doação generosa ao povo. Por isso, hoje, agradecemos a Deus pelos frutos do ministério do Padre Renato de Oliveira e pela graça que continua a agir através dele. E não podemos também esquecer do seu pai e da sua mãe, que o geraram para a igreja e o acompanha com a oração, bem como ele acompanha seus pais nos momentos das enfermidades. Concluímos elevando o nosso olhar para Maria, Nossa Senhora da Glória e do Perpétuo Socorro, padroeira da Diocese de Rubiataba e Mozarlândia. Ela é mãe do sumo e eterno sacerdote. Ensina-nos a viver a fé na escuta,
na obediência e na oferta. Como recorda São Paulo VI, a verdadeira devoção a Maria é profundamente cristológica e conduz a uma imitação mais perfeita de Cristo. Que sob o olhar materno de Nossa Senhora da Glória, padroeira desta diocese e da nossa catedral, este ministério do Padre Renato seja sempre sustentado pela graça, fortalecido na esperança e fecundo no amor. E aos fiéis, a vocês, povo de Deus tão querido e tão amado, esse povo fervoroso desta cidade, que tem a graça de contar com o pastoreio do Padre Renato, vocês têm a obrigação de interceder pelo Padre, de ajudá-lo, porque o Padre sozinho não é nada na paróquia, mas quando ele pode contar com as lideranças, com as famílias, com os jovens, com as equipes de liturgia, com as crianças, tudo se torna diferente. Eu fico muito feliz de saber que o Padre Renato é muito bem acolhido por vocês. Mais do que isso, também amado. Que Maria, nossa mãe, guarde este Padre em seu coração e o conduza sempre mais profundamente ao coração de Cristo nosso Senhor, para que o povo possa continuar a proclamar: felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Parabéns, Padre Renato, parabéns pelo seu ministério. Obrigado aos sacerdotes e o diácono e toda a equipe desta celebração por estarmos juntos, unidos neste altar de esperança. Aproveito o ensejo para desejar que toda a diocese, o Padre Diomar, nosso administrador diocesano, e todo o clero e o povo de Deus, possa ter um abençoado e santo Natal de Jesus. Assim seja. Amém.